Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos começar agora o assunto 8, certo? O tema do nosso assunto 8 é teorias ácido-base e equilíbrio químico. O nosso objetivo é compreender as principais teorias ácido-base e pensar o equilíbrio químico sob a ótica de Bronsted-Lowry, ok? Então, para a gente cumprir o nosso objetivinho, né, o caminho da nossa aula vai ser esse aqui, né? Então, primeiramente, a gente vai ver a teoria de Arrhenius, ou vamos relembrar a teoria de Arrhenius. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Bronsted-Lowry. Falaremos então depois sobre a teoria ácido-base de Lewis. Depois, num quarto momento, faremos uma comparação entre essas três principais teorias. E aí, num quinto momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Bronsted-Lowry para interpretar equilíbrio químico. Vamos falar também um pouquinho sobre a conjugação e vamos deduzir fórmulas úteis. Então, esse item 5 aqui vai demorar um bocado, tá? Vamos trabalhar bem aqui em cima desse item 5. E no meio do caminho a gente vai resolver bastante exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui o nosso Arrhenius, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a definição de Arrhenius, que é de 1884, a respeito do que é um ácido e do que é uma base. Vou chover no molhado aqui, todo mundo já conheceu, já viu pelo menos uma vez na vida a definição de ácido de Arrhenius. Então tá aqui, ó, tirei de um livrinho a definição de ácido, tá lá, composto que contém hidrogênio e reage com água para formar íons H+, ok? Então vem aqui com o tio, vamos aqui para a folhinha, vamos lá, item 1, definição de Arrhenius. Essa definição é de 1884. Então, para Arrhenius, gente, olha lá. O que é um ácido? Vamos formalizar aí junto com o tio. Um ácido é um composto ou uma substância, não é isso? Que contém hidrogênio em sua estrutura, né? Precisa conter hidrogênio na sua estrutura e que reage com a água para formar íons H+. Então vamos dar um exemplo aqui para você ver. Exemplo 1. Tá lá. O HCl é um típico ácido de Arrhenius. Por quê? Porque ele tem hidrogênio em sua estrutura, tá? E quando eu jogo ele em água, ele vai reagir com a água e vai formar íons H+. E nesse caso, íon Cl-, tá? Esses camaradas vão ficar no estado aquoso. Aqui a água é líquida, certo? Muito bem. Vamos dar um zoom aqui nessa estrutura do ácido clorídrico? Então, se a gente pudesse ver o ácido clorídrico com super microscópio, a gente veria uma estrutura assim, né? Ó. Lá, parzinho de elétrons fazendo a ligação química entre o hidrogênio e o cloreto, né? Então, quando eu jogo esse camarada em água, ocorre a cisão heterolítica e esse elétron é do hidrogênio e esse elétron é do cloro, né? Mas aí, olha só, a cisão ocorre aqui, né? Então, eu formo duas estruturas quando isso ocorre. Eu formo a estrutura
Cl menos. O que significa Cl menos? Significa que eu tenho cloreto, né, com o eletronzinho dele e mais o eletronzinho do íon do hidrogênio, né? E eu formo uma outra estruturinha que é o íon H+, que é o hidrogênio que perdeu o eletronzinho dele para o cloreto, né? O cloreto fica com o elétron por conta da eletronegatividade dele, tá? Então, essa reação ocorre dessa maneira, justamente, né, dando um zoom aqui na minha estruturinha, né, ocorre justamente por conta da cisão heterolítica, tá? Então, HCl é o típico ácido de arrênios. Ele precisa ter hidrogênio em sua estrutura, né, para que ele possa ser liberado em contato com água, né? Tem muitos outros ácidos que podem ser colocados como exemplos, né? Então, esse mesmo fenômeno ocorre com HCN, que é o ácido cianídrico, HI, né? HNO3, H2SO4, né? Enfim, nós temos aí uma infinidade de ácidos diarrênios. Em todos os casos, eu preciso ter o hidrogênio na estrutura da molécula para que ele possa ser liberado, tá? Muito bem. Então vamos voltar lá para nossa brincadeirinha. Tá aqui os muitos exemplos de ácidos diarrênios. Vamos agora definir, conforme arrênios, o que é uma base. O que é uma base conforme arrênios? É um composto que produz íons hidróxido na água, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Ah lá. Segundo arrênios, o que é uma base? Vamos formalizar isso aí, gente. É um composto que produz íons hidróxido ou hidroxila, né, que é o H- na água. Essa é a definição de base conforme arrênios. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, né? O hidróxido de lítio é uma típica base de arrênios. Por quê? Porque quando eu jogo ela em água, vai acontecer o quê? Vai ocorrer também a cisão, né? Então vou formar Li+, e íons hidroxila menos. Vamos dar um zoom aqui nessa estruturinha? O que acontece, né? O Li, o tio vai fazer com corzinha diferente aqui para você ver, ó. O Li e o íon hidroxila estão ligados aqui por um parzinho de elétrons, né? Enfim, quando eu jogo essa estrutura em água, ocorre a cisão heterolítica. E eu formo duas estruturas diferentes. O Li+, né? Vamos colocar aqui com roxinho. O Li+, o que é o Li+? É o camarada que perdeu o eletronzinho dele para a hidroxila. E a hidroxila menos. O que é a hidroxila menos? É a hidroxila que estava com o eletronzinho que era dela e ficou com o eletronzinho do outro camarada, né? Certo? Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, LiOH é uma típica base de arrênios, né? É um típico composto básico de arrênios. Por quê? Porque quando eu jogo essa estrutura em água, né, eu tenho a formação, eu tenho a produção de íons hidroxila. Certo? Muito bem. Qual que é o grande problema dessa definição, né?
Não vamos para os problemas agora não, vamos dar mais exemplos, né? Então nós temos vários exemplos de base de arrênios, né? Nós temos hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de cálcio. Todas essas substâncias são bases típicas de arrênios, certo? Quando eu jogo em água, ocorre a cisão heterolítica e eu formo íons hidroxilas. Tudo bem? Chovi no molhado, né? Não tem nada de especial aqui no que o tio falou. Muito bem, agora vamos para uma definiçãozinha um pouco mais complexa, que é a definição de Bronsted-Lowry. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os problemas da definição de arrênios, né? As definições de arrênios para ácido e base revelaram-se muito restritivas, pois eram aplicáveis somente a soluções aquosas, isso naquele momento, né? Não incluíam todas as substâncias que apresentavam na prática comportamento semelhante aos ácidos e às bases de arrênios, né? Então, existiam estruturas, a gente já conhecia estruturas que não tinham hidrogênio ou hidroxila em sua composição e que tinham comportamento ácido e básico, né? Então, esses são problemas que a gente tinha a respeito da definição de arrênios, tá? Então, ela é muito restritiva, por quê? Porque são aplicáveis só a soluções aquosas. Se você reparar bem, olha só, a definição de arrênios para ácido. Ó, eu vou ler de novo, eu estou com ela aqui na minha frente, eu vou ler. Ácido é uma substância que contém hidrogênio e reage com água. Ó, a palavrinha água está na definição de arrênios para ácido, né? Então é uma substância que contém hidrogênio e reage com água para formar íons H+. Então a água é necessária para que uma substância seja ácida. Essa substância precisa estar em presença de água para que ela possa ser considerada ácida. Agora vamos para a definição de base. Composto que produz íons hidróxidos ou íon hidroxila na água. Então, de novo, a palavrinha água está presente na definição para base, né? Então, essa é um grande problema, porque eu tenho uma restrição aí. Um composto só pode ser considerado um ácido ou uma base, segundo a definição de arrênios, se ele estiver em presença de água, no meio aquoso, tá? Então, essa é uma restrição, né? Era aplicável, essa definição de ácido e base era aplicável somente para soluções aquosas e não incluíam substâncias que apresentavam, na prática, comportamento semelhante aos ácidos e bases de arrênios e que não tinham em sua estrutura a hidroxila, por exemplo, né? Ou o H+. Muito bem, diante dessas restrições, o que acontece, meus amores? Em 1923, ou seja, um pouco depois da definição de arrênios, nós temos as definições, né? A definição de ácido e de base, segundo Bronsted-Lowry, tá? Os dois camaradas estão aí na figurinha. Muito bem, então, vamos lá. O que é um ácido? Vamos trocar aqui a folhinha. Vamos lá, vem com o tio para a folhinha, vamos lá. Então, item 2, definição de Bronsted e Lowry. Essa definição é de 1923. Bom, o que é um ácido segundo Bronsted-Lowry? É um doador de próton. Então anota aí, gente, vamos interagir com a aula. Vamos lá. Então o próton é a expressão utilizada para o íon H+, certo? Se você pegar o hidrogênio sem o elétron dele,
você tem basicamente um próton, né? Por isso a expressão próton se refere ao íon H+. Tá? Então, ácido é um doador de próton. Então, o que é uma substância ácida? É uma substância que doa próton. Muito bem. O que é uma base? Segundo Bronsted-Lowry. Agora, uma base não é uma doadora de hidroxilas. Não é uma substância que eu jogo em água e que isso vai gerar hidroxilas, né? Base, segundo Bronsted-Lowry, é um receptor de próton. Ó, galera, ó que legal. Agora o próton é que está na definição do que é ácido e do que é base, e não mais H+ e hidroxila, né? E perceba que ele em nenhum momento ele fala da água aqui, né? Então olha que legal, a definição começa a ficar menos restritiva, né? Começa a ficar mais interessante a brincadeira. Muito bem, só que Bronsted-Lowry, quando a gente olha para uma reação química segundo Bronsted-Lowry, né, com o olhar de Bronsted-Lowry, você pode classificar mais duas coisinhas aqui. Nós temos, quando eu olho para uma reação, nós temos um ácido, uma base, nós temos uma base conjugada e um ácido conjugado, tá? Depois, num vídeo posterior, eu vou explicar o significado dessa palavra conjugada e conjugado na química. Por enquanto, vamos fazer uma definição bem básica e tentar entender essa linguagem nova. Então, quando eu olho para uma reação, eu tenho sempre um ácido, eu tenho sempre uma base, eu tenho sempre uma base conjugada. O que é uma base conjugada? Segundo Bronsted-Lowry, é a molécula ou o íon que se forma quando um ácido perde o seu próton, que é o meu H+. Ok? Muito bem. E o que é, segundo Bronsted-Lowry? Vamos lá, vamos arrumar isso aqui. O que é um ácido conjugado? Você tem que ir anotando aí, gente, para você entender direitinho. O que é um ácido conjugado? Opa! Ai, caramba. Deixa eu trocar a canetinha aqui, que essa daqui começou a ficar fraca. Segundo Bronsted-Lowry, o que é um ácido conjugado? E também tá fraco. Vamos trocar, vamos trocando. Um ácido conjugado é a molécula ou o íon que se forma quando uma base recebe um próton. Perceba, gente, que o próton está em todas as definições, né? Aqui, ó, próton, próton, próton e próton. Não é? Então, vamos aplicar isso daqui em alguns exemplos para você entender o que é um ácido e o que é uma base de Bronsted-Lowry. O que é uma base conjugada e o que é um ácido conjugado. Então, vamos lá. Exemplo 1. Ó, eu vou deixar as definições aqui de lado e vamos entender por meio de exemplos o que é um ácido e uma base de Bronsted-Lowry. Então tá aqui, ó, HCl. Quando eu jogo ele em água, né, eu formo o H3O+,
e o Cl-. Eu vou puxar uma outra folhinha aqui, tá? Olha lá, ó, perceba que mudou a linguagem, né? Lembra que o tio falou para vocês? Olha, por enquanto eu vou usar, quando eu jogo um ácido em água, eu vou usar a linguagem que formou H+, e Cl- que tá bom. Então, até antes da prova, a gente estava usando arrênios para a gente conseguir olhar para as reações. Daqui para frente, a gente vai precisar de uma outra linguagem para olhar para o fenômeno para o fenômeno ácido-base e para o fenômeno de equilíbrio químico. E essa outra linguagem tem a ver com a definição de Bronsted-Lowry, que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, conforme Bronsted-Lowry, vamos tentar entender o que é um ácido e o que é uma base. Olha lá, ó. Exemplo 1. Vamos botar aqui que é mais fácil. HCl. Quando eu jogo ele em água, eu formo H3O+, e Cl-. Então, vamos dar um zoom nessa estrutura aqui, ó, para ver o que é que está acontecendo. Olha lá, ó. Vamos dar um zoom aqui. O H, ele está ligado com o cloreto por meio de um parzinho de elétrons. Quando eu jogo essa estrutura em água, a água, ó, eu vou dar um zoom na água também, ó. A água, ela tá assim, ó. O oxigênio, ele tá conectado com hidrogênio, tem um parzinho de elétrons não ligantes aqui e um parzinho de elétrons não ligantes aqui. Muito bem. Quando eu jogo essa estrutura em água, ocorre a cisão heterolítica, né? O cloreto fica com o elétron dele e com o elétron que não é dele. Ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha, certo? E aí você gera essa estrutura aqui, ó, o íon H+, que é o hidrogênio sem o elétron dele. O hidrogênio sem elétron é uma substância eletrofílica, né? Então, o que acontece? Quando essa estrutura encontra essa estrutura com elétrons, com par de elétrons não ligantes, o que acontece? Essa estrutura cola aqui, ó, né? Existe uma conexão química, existe uma ligação química. Então, olha só, a água que tem o parzinho de elétrons não ligantes aqui, ó, olha lá, né? Se conecta quimicamente com H+, formando essa estrutura aqui, ó, O, H, H, e aí, né, esse hidrogênio colado aqui nesse parzinho de elétrons não ligantes, ó, eu deitei a molécula, tá? Formou essa estrutura aqui, ó. O que é essa estrutura aqui? Era H2O, era neutro. Quando uma estrutura positiva se liga na molécula, né, eu formo uma estrutura positiva. Então eu formo o H3O+, que é essa estrutura aqui, mais Cl-. Tá? Estamos dando um zoom aqui para você entender o que está acontecendo. Muito bem, agora vamos dar nome aos bois, segundo a definição de Bronsted-Lowry. Vamos continuar com a reação. Ó, HCl mais água num estado de equilíbrio com H3O+, mais Cl-. Certo? Então, ó, para Bronsted-Lowry, quem é o ácido? O ácido é o doador de próton. Certo? Quando eu olho para essa reação aqui, ó, quem está doando próton? Quem está doando o H+ para quem aqui? É o HCl, né? Então, HCl é o meu ácido. Ó, ele está fornecendo o H+ para essa estrutura aqui. Ele está protonando a água, né? Então, ele é o meu ácido. Aí, meus amores, olha só. O Arrhenius, quer dizer, o Bronsted-Lowry, né? A definição de Bronsted-Lowry também me dá a definição de base conjugada. O que é a base conjugada? É a molécula ou o íon que se forma quando um ácido perde o seu próton.
Então, quando esse ácido perde o seu próton, ele forma uma estrutura nova, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. Ó, então, de novo, o que é a base conjugada? É a molécula ou o íon que se forma quando um ácido perde o seu próton, né? Esse daqui é o meu ácido, porque ele é que protona a base. Então, a estrutura que sobra quando ele perde o próton é a minha base conjugada. Muito bem. Agora eu vou trocar a corzinha. O que é uma base conforme Bronsted-Lowry? Base é um receptor de próton. Então, quando eu olho para essa reação, ó, a água é quem está recebendo o próton do ácido clorídrico. Portanto, ela é a minha base, né? Só que quando ela é protonada pelo HCl, né, ela se transforma numa outra estrutura, né? Essa outra estrutura é chamada de ácido conjugado. Vamos para a definição de ácido conjugado que a gente formalizou aqui, ó. Ácido conjugado é o quê? É a molécula ou o íon que se forma quando uma base recebe um próton. Olha, essa base recebeu um próton, então ela se transforma nessa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura é o meu ácido conjugado. Tá claro aqui, gente? Ó, o tio fez com corzinha diferente para você entender as definições. Ó, vamos para um segundo exemplo. Esse aqui foi o exemplo 1, né? Vamos para o exemplo 2, para você ver. A gente precisa dar vários exemplos para que você consiga entender a definição de uma maneira interessante. Então, vamos lá. Olha lá. Exemplo 2. Vamos entender o que é ácido e base conforme Bronsted-Lowry. Então tá aqui, ó. Vamos jogar NH3 em água. Quando eu jogo NH3 em água, amônia em água, eu formo NH4+ e hidroxila menos, certo? Muito bem, essa daqui é a minha reação. Vamos dar zoom nela para você entender o que está acontecendo e para a gente classificar segundo Bronsted-Lowry. Olha só, o NH3, né? Vamos dar um zoom nessa estrutura. Você tem um nitrogênio conectado a 3 hidrogênios. Acontece que o nitrogênio ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada, certo? Então ele sempre tem um parzinho de elétrons não ligantes. Aqui, ó, esse, né? Esse elétron aqui é do hidrogênio, ó, do hidrogênio. Conectou, formou um parzinho de elétrons que está fazendo a ligação química. Então tem esse parzinho de elétrons que está liberado para fazer ligação química. Quando eu coloco a amônia em contato com água, olha lá, o que a gente percebe, né? A gente percebe que aqui, que tem um parzinho de elétrons, ocorre a cisão heterolítica, certo? Formando OH-. O que é o OH-? É a estrutura OH, né, sem o próton, né, formando a estrutura H+ e OH-. O H+, ó, por que ele ficou H+? Porque ele perdeu o eletronzinho dele. E o OH-, por que ficou OH-? Porque a hidroxila ficou com o elétron que já era dela e mais o eletronzinho do hidrogênio. Esse elétron aqui, ó, é do hidrogênio. Tá? Então, quando eu coloco amônia com água, ocorre o fenômeno contrário. No exercício anterior, no exemplo anterior, a água era a base e o ácido clorídrico era ácido. Aqui a água está tendo o comportamento de base, quer dizer, de ácido, né? Inverteu o papel, né? É curioso, né? Se você olhar aqui, ó, na definição de Arrhenius, né?
o ácido tinha que ser ácido se ele tivesse obrigatoriamente hidrogênio na sua estrutura, né? E a água era só o meio onde tudo ocorria. Agora não, segundo Bronsted-Lowry, você tem sim, né, a água que pode ter um comportamento básico, tá? Gente, tá dando 30 minutos. Eu vou parando por aqui. Eu preciso continuar aqui meus argumentos, mas eu vou continuar no próximo vídeo, senão vai cortar sozinho, tá bom? Vou continuar aqui do exemplo 2. Beijo, beijo e até a próxima atividade.